Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: certo dia, Jesus. Oh, meu Deus. Vai dar certo, gente. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco mais. Vou ler aqui, é mais fácil, né? Cadê? Então, dos barcos que pertencia a Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas ou mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pai, muito obrigada por essa palavra. Nós estamos aqui com expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Por isso, Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, como foi dito aqui pelo nosso pastor André Valadão, que possamos receber pelos nossos ouvidos primeiro, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para então podermos ver tudo aquilo que o Senhor tem prometido, tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, tenha total liberdade nesta noite. Ministra poderosamente ao nosso coração e que eu saia de cena para que o Senhor entre e tome este lugar, tome as nossas vidas e que nós nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, ele é muito conhecido e nós vamos aprender hoje alguns princípios aqui sobre esse texto. Talvez você já ouviu várias pregações sobre esse texto. Ele é famoso, ele é conhecido, mas como o David sempre fala, a gente fala errado, né? A palavra de Deus se renova toda manhã. A palavra é a mesma ontem, hoje e sempre. O que são novas são as revelações todas as manhãs. A Bíblia é a mesma, mas toda vez que você abre o mesmo texto, você tem revelações novas, porque o Espírito Santo está te dando revelações diferentes no mesmo texto que você está lendo. Primeira coisa que eu vejo aqui, Jesus chega no barco e Jesus, ele era qual profissão? Qual a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro entende alguma coisa de pesca? Não. Os pescadores, eles não eram pescadores só por ser, eles eram profissionais da área. Esse era o sustento deles. Eles tentaram do jeito certo, a noite inteira pescar, porque o melhor horário de pescar é à noite. Só que eles não conseguiram nada. E quando Jesus chega de encontro com eles, como que eles estavam? Lavando as suas redes. Mas por que eles estavam lavando as redes se não tinha nada nas redes? Porque provavelmente não tinha peixe. Mas para eles estarem lavando, tinha muita sujeira naquelas redes. Imagina você vai pescar em algum lugar. Se não vem peixe e você está lavando as redes, dependendo do lugar, vem garrafa PET, botina velha, né? Mas mesmo se não vier isso, vai vir algas, vai vir coisas que vai sujar a rede. E é engraçado que foi Jesus que lavou a rede deles. Quem que lavou as redes? Quem que lavou? Os próprios discípulos. Entenda uma coisa, Jesus está pronto para fazer um milagre na sua vida, mas é você quem vai precisar lavar suas redes. É você quem vai precisar lavar. Não foi Jesus que entrou no barco dele e falou assim: ei, vocês não sabem de nada, deixa eu lavar suas redes. Não, Jesus falou assim: ei, depois que vocês lavarem toda a sujeira,
eu vou conseguir fazer o milagre. Querido, a sujeira somos nós que temos que lavar. Ah, mas é Jesus que nos purifica. Mas ele purifica para quem se posiciona. Então você precisa querer que as suas redes sejam limpas. E para isso você vai precisar tirar a sujeira. Nós sabemos qual é a sujeira do nosso coração. Nós sabemos aquilo que tem nos impedido de viver o que Deus tem para nós. Nós sabemos. Nós sabemos aquilo que está preenchendo. Porque como que Deus vai encher uma rede que já estava cheia de sujeira ou de outras coisas? Nós sabemos aquilo que está nos limitando ou que está nos impedindo de viver o milagre. É Deus quem vai fazer o milagre, é Jesus quem vai fazer o milagre. Mas Ele precisa que as suas redes estejam limpas. E quanto mais limpo você estiver, mais Ele pode encher com os milagres, a provisão e tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, quem lavou a rede foram os discípulos. Então, está na hora de eu e você lavarmos as nossas redes, tirarmos toda essa sujeira para que Deus possa fazer um milagre. Lavar o passado, lavar a sujeira, lavar as coisas ruins, lavar as frustrações de uma noite de pesca sem sucesso. O que é lavar as redes? Lavar aquilo que você já viveu de frustração até aqui. Terça-feira agora, a gente estava num café com Deus, com as meninas, com as mulheres, e eu falei sobre isso. A frustração, você já se frustrou com alguém? Não? Que eu já, várias vezes. Mas por que a gente se frustra com o outro? Não é nem por causa do outro. É por causa da expectativa que você colocou no outro. A nossa frustração não tem a ver tanto com o outro, porque você não pode mudar o outro, você não modifica o outro, você não tem como... Não. Por que eu me frustro com você? Porque eu coloquei uma expectativa em você que você não conseguiria me suprir. E aí eu me frustro. Mas não tem a ver com você. Tem a ver com a expectativa que eu coloquei em você. Falar nisso, eu gostei dessa palavra, viu, Larissa? Nunca tinha visto por essa perspectiva. A oferta, a gente dá daquilo que é nosso, porque o dízimo não é nosso. Eu nunca tinha pensado por isso, gente. Eu falei, uau! Glória a Deus. Falei, ó, gente, já vou copiar. Deus, tudo é nosso, né? Deus revelou para ela primeiro, então a gente só copia aquelas. Mas eu achei tão interessante, eu falei, uau, eu nunca tinha pensado nisso. A oferta a gente dá daquilo que é nosso, mas o dízimo não é nosso, então a oferta é além. Gostei, não tinha pensado nisso. Falei, uau, uau, é forte, Brasil. Fecha parênteses, porque eu tinha que comentar. Então a frustração é resultado daquilo que a gente coloca no outro. Se você coloca uma expectativa, e eu falei esses dias nos stories, né? Alguns anos, eu sempre gostei de comemorar o aniversário, sempre. Amo comemorar o aniversário. Eu acho que é você celebrar. Muita gente tem dificuldade de comemorar o aniversário, né? Eu acho que comemorar o aniversário é você celebrar o dia que você nasceu. Ah, Carol, mas eu não fui sonhado. Ah, eu não conheço a sua história. Mas eu sei que no dia que a minha filha nasceu, meu coração estava com tanta expectativa. Eu imagino os céus. Se eu estava com expectativa de ver o rostinho dela, imagina os céus, que já sabia antes da fundação do mundo, o dia que eu ia vir para a terra. Então é motivo de sobra, de alegria de você comemorar. Só que, por algumas coisas, por algumas histórias, por algumas frustrações, por anos eu não queria comemorar meu aniversário. Por quê? Porque pessoas que eu me importava, pessoas que eu amava, se esqueceram. E aí eu falava assim, poxa, mas fulano esqueceu do meu aniversário, eu faço tanta questão do aniversário de fulano, e aí ele esquece. Teve um dia que eu fui na casa de uma pessoa no dia do meu aniversário, só que tinha uma pessoa importante lá, ele nem lembrou do meu aniversário. Sabe aqueles mimimi que a gente tem? E aí eu me frustrei por tantos anos, fiquei tão triste. E chegava a semana, ia chegando a semana do meu aniversário, eu ia ficando triste para baixo. Eu falava assim, nossa, meu aniversário. Sabe quando você vai ficando naquela depressão, você nem sabe por quê, aí você fala, por causa do meu aniversário. Ou seja, eu estava deformada na minha identidade por causa da expectativa errada que eu coloquei em pessoas. E aí, o que aconteceu? Ano retrasado, o David foi dar um curso de homens lá no Rio de Janeiro, em Angra. E o pastor falou assim, olha, vocês vão ficar aqui uns dias e tal. Colocou a gente hospedado num lugar. E era na semana do meu aniversário. Eu falei, quer saber? Eu preciso me posicionar nisso, porque essa não é a Carol. Eu não sou assim. E aí, para não me frustrar, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu não vou colocar expectativa em ninguém. Quem lembrar, lembrou. Quem não lembrar, tudo bem.
Só que a gente é humano, né? Aí eu recebi as mensagens da minha família, da minha mãe e tal, e desliguei o celular. Tava eu, o David e a Maria. A Maria era bebezinha, minha mais velha tinha 7 meses. E ela nunca tinha ido pra praia. Eu não sou tão fã de praia, porque a pessoa é transparente, eu só não gosto dela, né? E aí, eu falei, vamos pra praia. Eu falei assim, eu vou ficar o dia todo curtindo o meu marido e a minha filha, que são os meus maiores presentes hoje. Desliguei meu celular, não coloquei expectativa em ninguém. Gente, foi o melhor aniversário que eu tive. Porque eu curti o momento, deixei de lado todas as minhas feridas, todas as minhas frustrações. No ano passado, eu ganhei a Lise, a minha bebezinha, dia 6 de janeiro. Então, no meu aniversário, eu tinha 19 dias. Eu não podia sair de casa, eu não podia fazer nada. Se Deus não tivesse me tratado um ano antes, nossa, eu estaria acabada no meu aniversário. Porque eu tinha acabado de chegar na América, ninguém me conhecia, ninguém me deu parabéns, ninguém nada. Mas eu estava lá em casa, a minha mãe, a minha mais velha, a minha bebezinha e meu marido. E nós curtimos o momento, uma amiga minha apareceu lá. Foi tão tremendo. Semana passada, na conferência, tive o dia dos sonhos, né? Comecei o dia na Disney. Eu gosto mais da Disney do que as crianças, entendeu? Quando elas estão lá para ver a parada, eu falo, dá licença que eu tenho que assistir. Eu comecei o dia na Disney, depois ganhei um dia de princesa, fui fazer cabelo, maquiagem, terminei o dia na conferência, cheia da presença do Senhor. Falei, uau, que aniversário. E aí o Espírito Santo me lembrou. Sabe por que hoje você teve um aniversário maravilhoso? Porque você se permitiu tirar o lixo das suas redes. Porque as pessoas às vezes tentam fazer o melhor, mas por que você está com lixo no seu coração, está com lixo nas suas redes? Nada do que elas façam vai ser suficiente. Porque você está focado mais no lixo do que naquilo que as pessoas estão fazendo. Então, lavar as redes não é responsabilidade do Senhor, é responsabilidade sua. Deus quer fazer o abundante, Deus quer fazer o milagre, Deus quer transbordar, mas para isso você precisa lavar as suas redes. E o texto continua. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Segundo princípio que eu aprendo aqui nessa noite, milagres acontecem na profundidade. Jesus, ele ia fazer um milagre da multiplicação, sim ou não? Você concorda comigo que ele poderia fazer no raso? O peixe poderia começar a pular no raso. Era ele que ia fazer mesmo? Só que Jesus, ele gosta de nos levar a lugares mais profundos para nos ensinar a depender dele. Segundo o princípio que eu aprendo aqui nessa noite, que os milagres que Deus quer fazer na sua vida, você vai precisar ir mais profundo nele. Ele pode fazer no raso, mas o raso você está confiante. No raso você está indo na sua força. No raso você está indo do seu jeito. Quando você vai para o mais profundo, você tem que depender. Porque ou é ele, ou é ele. Então Deus está nos ensinando, ei, está na hora de você vir ter momentos mais profundos. Chega de viver só vindo para a igreja, ouvindo uma palavra e voltando e continuando a vida do mesmo jeito. Está na hora de você ter um relacionamento com ele. É lindo você ouvir testemunhos aqui em cima, mas está na hora de você viver. Sabe, é muito lindo eu chegar aqui e contar um testemunho. Aí você vai contar, nossa, olha o que Deus fez na vida da pastora. Não, Deus, ele quer que você encha a sua boca e fale, olha o que Deus fez na minha vida, na minha história. Deus não quer que você viva o testemunho dos outros. Deus quer que você seja o testemunho vivo. Nós somos cartas vivas. Então, nós precisamos ter intimidade com o Senhor a ponto de você falar, olha o que ele fez na minha vida, olha o que ele fez na minha história. E tem coisas que só vai acontecer no profundo, meu irmão. Tem coisas que você vai precisar sair do raso. E aí ele fala assim, porque és tu quem está dizendo, eu lançarei as redes. Se fosse você, anotava essa frase. Vou esperar você pegar o seu caderno aí. Seu caderno, seu celular. Devemos confiar nas direções de Deus, mesmo quando achamos que entendemos sobre o assunto. Terceiro princípio que eu aprendo nessa noite. Devemos confiar nas direções de Deus, mesmo quando achamos que entendemos do assunto. Gente, Jesus era carpinteiro. Teoricamente, ele não entendia nada do assunto de pesca. E ele manda lançar as redes. Pedro era carpinteiro. Ele era o profissional da área.
Ele podia olhar para Jesus e falar: Jesus, você sabe de nada, inocente, fica quieto aí. Porque eu sei do que eu estou fazendo. E quantas vezes a gente faz isso com o Senhor? Eu sei do que eu estou fazendo. E Deus está falando assim: ei, não é para você fazer isso, vai para o outro lado. Mas aqui eu me garanto, mas aqui eu sei, mas aqui eu posso. Quantas vezes? E Deus está te falando para ir para um outro lado, ou fazer de outra forma. Você deve confiar na direção de Deus, mesmo quando você acha que entende do assunto. Se Deus está te dando uma direção, querido, só obedece. Falei isso hoje para uma pessoa. Nós não fomos chamados a entender, nós somos chamados a obedecer. Porque nós não temos dimensão do que Deus pode fazer. A nossa mente é limitada demais para compreender um Deus ilimitado. Se Deus está te dando uma direção, confia nele mesmo quando você acha que entende do assunto. Porque ele pode bagunçar tudo e falar: pegadinha de Jeová. Entendeu nada? É desse jeito, porque eu faço nova todas as coisas. Ele é Deus. E uma frase que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava estudando esse texto: perca a sua razão quando se trata de obedecer uma direção. Perca a sua razão quando se trata de obedecer uma direção. Quantas vezes a gente não quer obedecer uma direção porque a gente é racional demais? Não, tem que bater. 2 mais 2 tem que ser 4. Não. Vai explicar o pi. Aquelas nada a ver, né? Vai explicar na matemática o pi, um número que ninguém explica. Por quê? Porque por mais que você estude, tem coisas que vão ser inexplicáveis para você. Você é limitado demais para entender um Deus ilimitado. Perca a sua razão quando se trata de obedecer uma direção. Mas eu entendo, essa área eu domino. Ô, meu filho, você não sabe de nada. Porque Deus pode vir mudar tudo e fazer coisas novas. Deus pode dar uma direção diferente. Deus pode dar uma instrução diferente. Deus pode te dar uma novidade. Deus é Deus. Perca a sua razão quando se trata de obedecer uma direção. Não era lógico lançar as redes de dia. Não era lógico ouvir de alguém que não sabe do que ele está falando. Mas se você vai ouvir de alguém que não tem experiência no assunto, não ouça. Desde que essa pessoa seja Jesus. Agora, a internet potencializou vozes que não tem nada para oferecer, né? Tem gente que é especialista em tudo e nunca viveu aquilo. Não, eu sou especialista nessa área e nunca viveu isso. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que entra pelos seus ouvidos. Agora, quando é Jesus que está falando, mesmo que você ache que ele não sabe nada, porque você é o profissional da área, obedece. Porque a direção dele não tem que ser racional, tem que ser simplesmente vivida. E o versículo 6 diz assim: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar a rede. Quarto princípio que eu aprendo aqui: a confiança e a obediência te fará ser cheio de milagre. Quando você confia, quando você obedece, você vai viver o milagre. O problema é que a gente não quer confiar. O problema é que a gente não quer obedecer. A gente quer fazer do nosso jeito, do nosso tempo, na nossa maneira. Confia. Obedece. Você vai ver o milagre acontecer. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quinto princípio que eu aprendo aqui: o egoísmo vai te deixar sozinho. Como assim, Carol? Jesus fez um milagre naquele barco, sim ou não? Agora, se eles não tivessem chamado o outro barco e compartilhado o milagre com o outro barco, eles iam morrer com o milagre dentro do barco. Deus, ele vai transbordar muito dentro de você, querido. Deus vai fazer muitos milagres. Deus vai abundar, não só em finanças, mas em alegria, em prosperidade, em saúde. Deus vai transbordar muitas coisas dentro do seu barco. Mas se você não entender que você precisa compartilhar, você vai morrer com o milagre dentro do barco. Gente, era Deus que foi Jesus que fez o milagre, sim ou não? Só que eles precisaram compartilhar. Porque se eles não compartilhassem, o barco ia pesar, o milagre ia morrer com eles dentro do barco.
Então, Deus está fazendo na sua vida, entenda que não é só para você. Vai passar por você, mas precisa tocar outros. Porque se você não entender que vai passar por você e precisa tocar outros, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer com um milagre que você orou tanto dentro do barco. Porque tudo que Deus te dá já não é nosso. Agora, quando você entende que você precisa compartilhar, você vai ganhar muito mais. O carro que você tem não é seu, é do Senhor. Mas já que Ele te deu, te emprestou como mordomo, você vai desfrutar. Mas você pode dar carona para alguém. A casa que Deus te deu, você vai desfrutar. Mas você pode abrir um GC na sua casa. Você pode fazer um café com Deus na sua casa. Você pode chamar uma pessoa ali para compartilhar da palavra na sua casa. Tudo que você tem. Se você entender que você vai desfrutar, mas que você precisa compartilhar, você vai ter muito mais. Sabe por quê? Como a palavra diz, né? Deus dá semente ao que semeia. Quanto mais você transborda, mais semente você recebe. Agora, se você não semeia, semente não é para ser comida, semente é para ser semeada. Se eu como a semente, morreu aqui. Agora, se eu semeio a semente, eu tenho uma colheita abundante. Só que tem gente que está comendo a semente, ao invés de semear. Ah, cara, você vai fazer a palavra da oferta de novo? Não, porque não é só para a oferta. É para tudo. Tudo que você semear, certamente colherá. Falei isso aqui na conferência. Tudo é tudo. É dinheiro? É, mas é abraço, é sorriso, é palavra de incentivo. Se você semear ódio, você vai colher ódio também. Semear discórdia, você vai comer. Sai! Você vai colher discórdia. Se semear fofoca, você vai colher fofoca. Tudo. Agora, quando você entende que Deus está fazendo abundante na sua casa, abundante na sua vida, você fala, peraí, isso não pode ser só para mim. Tem que tocar outros. Começa a chamar as pessoas. Ei, olha o que Deus está fazendo no meu barco. Vem cá comer, vem cá desfrutar, porque senão não vai dar. Quanto mais você transbordar, mais Deus pode encher. Cuidado, meu irmão, porque o egoísta morre sozinho. Deus está fazendo na sua vida? Glória a Deus. Chama as pessoas para desfrutar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ai, mas vão ter inveja. Para com isso. Se a pessoa tem inveja, o problema é dela. Agora, você vai deixar de transbordar e de abençoar outros por causa da inveja das pessoas? Se você fizer tudo certo, vão falar de você. Se você fizer tudo errado, vão falar de você. Então, para de se preocupar com o que os outros estão falando. O problema é deles. Viva a plenitude que Deus tem para a sua vida, para a sua casa. Ai, mas eu não vou abrir minha casa não, porque vão olhar, vão falar, ai, olha isso, olha aquilo outro. Para! Olha que bênção que o Senhor está fazendo na minha vida, que bênção que o Senhor está fazendo na minha casa. Ao contrário, chame as pessoas para as pessoas testemunharem tudo aquilo que Deus está fazendo na sua história. Quando você entende que o milagre está acontecendo na sua casa e que não pode parar em você, precisa transbordar, Deus vai te dar muito mais. Gente, imagina que eles eram pescadores. Eles viviam disso. Eu acho que eles nunca tiveram uma pesca tão grande dessa. Imagina. Agora toma para os seus negócios. Qual que é a área do seu trabalho? Seja você o empresário, seja você o empregado de alguém, seja você por conta própria ou trabalha para alguém. Qual que é a área que você trabalha? Imagina você ter uma colheita tão grande em um dia que você não teve em toda a sua história. Ninguém falou amém. Gente, eles tiveram uma colheita de pesca em um dia que eles não tiveram em toda a sua história. Imagina você fechar contratos em um dia que você não fechou em toda a sua história. Você ter trabalho para fazer, para receber, e um dia que você não teve em toda a sua história. Só que aí você fala assim, uau, vou ganhar muito dinheiro. O que eu posso fazer com isso? Vou comprar isso, vou comprar. Você pode desfrutar, mas tem que falar, quem que eu posso abençoar com isso? Porque se você não começar a chamar as pessoas, ei fulano, vem desfrutar dessa pesca. Ei fulano, pega um pouquinho desse peixe. Ei fulano, come aqui comigo. Você vai morrer com o milagre no barco. É o ano da compaixão. A gente vai precisar aprender que compartilhar faz parte da nossa identidade de Cristo. Identidade de Cristo. Nós precisamos aprender. Share. Sexto princípio, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou seus pés de Jesus e disse, afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador.
Sexto princípio que eu aprendo aqui: diante da presença, da glória e da manifestação de Deus, você não pode mais querer ser o mesmo. Eu não sei se você está experimentando a manifestação de Deus, mas se você veio na conferência aqui que a gente acabou de ter, não tem como você permanecer o mesmo depois desses dias. Quando você tem contato com a palavra, quando você tem contato com a presença, quando você tem contato com Deus que é santo, não tem como você querer ser mais o mesmo, filho. Ou você se rende, ou você se rende. Pedro viu tudo aquilo e ele falou assim, gente, Pedro era pescador, ele trabalhava nisso há anos, ele tinha uma sociedade, ele era empresário da pesca. Ele era sócio de Tiago e qual que é o outro? João. Ou seja, ele tinha uma empresa disso. Eles eram empresários desse ramo. E mesmo trabalhando tanto tempo nessa área, eles nunca viram acontecer. Porque eles falaram, é só o Senhor para fazer isso. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles se prostram e falam, Senhor, afaste de mim que sou pecador. Aí Jesus levanta e mostra para ele que agora, aí já vou linkar no próximo aqui, ó. Jesus vira para ele e fala assim, não tenha medo. Versículo 10. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deus quer usar o seu dom, o seu talento para impactar outras pessoas. Eles falaram assim, afaste de mim, Senhor. Jesus falou assim, não, você não entendeu. Eu estou aqui para você ver, reconhecer que sem mim você não consegue viver toda essa plenitude, mas eu quero usar aquilo que você é bom para anunciar a minha mensagem. Ele era pescador, agora ele vai ser pescador de homens. Quais são os talentos que você tem? Cara, não tem talento nenhum. Tem. Sabia que um sorriso pode curar alguém? Você fala assim, eu não tenho talento nenhum. Se você ficar aqui na recepção, um sorriso seu pode mudar a noite de alguém que chegou para baixo. Um abraço seu pode mudar a noite de alguém. Eu não tenho dom nenhum. Que? Tem gente que tem um dom de cantar, tem gente que tem um dom de pregar, mas tem gente que tem um dom de interceder, tem gente que tem um dom de fazer coisas com a mão, tem gente que tem um dom de cozinhar. Jesus, derrama esse dom na minha vida. Né, amor? A gente faz por sobrevivência, mas o dom, assim, a pessoa fala, eu fui ali, igual a Renata, fui ali, fez um pudim, fez não sei o quê, fez não sei o quê. Assim, ó, eu ia demorar 1 ano para fazer toda essa comida, porque é dom. Qual que é seu dom? Qual que é seu talento? Deus quer usar este dom para a glória dele. Qual que é o talento que você tem? Qual que é o dom que você tem? Eu não tenho dom nenhum. Tem. O que você faz de uma forma natural? O que você faz sem se esforçar? O que você faz de uma forma leve? Talvez você tenha um dom de criar coisas. Minha irmã, por exemplo, é super talentosa. Ela pega um arranjo, ela transforma. Ela pega uma caixinha, ela transforma. Porque é dom. Qual que é o dom que você tem? O dom de costurar? Olha que bênção. Não é não? Qual que é o dom que você tem? Deus quer usar isso para a glória dele. Coloca, primeiro que os seus dons foi ele que te deu. Segundo, vira para ele e fala, Deus, eis-me aqui. Os meus dons, a minha vida é sua. Então pode usar. Sabe? Às vezes você tem um dom de ser um empresário. Às vezes você tem um dom da fala. Deus quer usar isso para a glória dele. É engraçado que a gente estava conversando hoje à tarde com uma pessoa que ele está vivendo esse início, né? Ele acabou de voltar hoje do Moriá. E ele estava vivendo esse início de tudo novo, é tudo novo. E aí ele recebeu uma profecia lá que ele ia ser um pregador e tal. E ele falou assim, eu sempre gostei de falar em público. Eu falei, você já é um pregador, filho, só tem que pregar a palavra agora. Porque já é nato, ele é muito bem relacionado, ele conversa com as pessoas, é nato dele. A glória de Deus. Ele vai usar isso para poder ser transformado para a glória de Deus. Então, o que você tem que é natural para você? A Carol não tem nada disso. Meu irmão, às vezes você é um bom ouvinte. Você tem maior paciência de sentar e ouvir as pessoas. E tem gente que não tem. Quer ver uma coisa simples? Minha mãe fez carisma. E ela falava assim, ela sempre falou, né? Eu não tenho essa habilidade de pregar. Minha irmã dançava, minha irmã cantava, eu pregava. Ela, mas eu não tenho nada disso. Só que minha mãe tem uma paciência de mandar mensagem.
ela manda mensagem para as pessoas, sabe aqueles textos mó bonito, com versículo e tal. E eu falava, nunca que eu vou receber nunca que eu vou mandar uma mensagem dela, porque eu não tenho, a minha vida é tão corrida, eu não tenho essa paciência. E as pessoas viravam para ela e falavam assim, nossa, Mauro, chegou na hora certa. Eu estava aqui orando, você mandou uma mensagem, chegou na hora certa. Eu falava, mãe, no dia que essa pessoa estiver esperando uma mensagem minha, nunca vai chegar na hora certa, porque eu não vou mandar. Coisa simples. Qual que é a sua habilidade? Qual que é o seu dom? Deus quer usar para a glória dele. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu gosto de falar muito, né? Mas não pode. Então. Tudo isso que a gente aprendeu aqui. E a gente poderia ficar aqui falando muito mais. Mas hoje eu quero focar bem nessa primeira questão aqui. Gente, eu falei isso com os nossos líderes, eu falei isso no Café com Deus. Deus está derramando palavras e profecias sobre essa igreja. E quando eu falo igreja, não é esse templo, é você. Porque sozinho nós somos templo do Espírito Santo. Mas juntos nós somos igreja. Nós vamos viver milagres, coisas sobrenaturais que Deus vai fazer, já começou a fazer. Nós vamos viver coisas que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, que jamais chegou no seu coração. Eu creio nisso. Mas para isso nós vamos precisar limpar as nossas redes. Sabe por quê? Porque Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Se você está cheio de lixo, de frustração, cheio de dor, cheio de rancor, Deus quer fazer, Deus quer abundar, Deus quer transbordar, Deus quer fazer um milagre, mas está cheio. Só que Ele vem ao seu encontro nesta noite. Ele vai te dar direções, Ele vai te dar estratégias. Mas antes de tudo isso acontecer, Ele encontrou com os discípulos lavando as redes. E que nessa noite, quando Ele chegar para te dar direções, chegar para te dar estratégias, chegar para te dar provisão, milagre, multiplicação, Ele encontre você lavando as suas redes. Então feche os seus olhos para que nada te distraia. Nada te distraia nessa noite. Começa a falar com Ele. Lava, Senhor, meu coração. Sabe, se você tiver que limpar, libera perdão. Se tiver que perdoar, libera perdão. Qual que é o lixo que você tem que tirar para você viver a abundância do Senhor? Qual que é o lixo que você vai ter que tirar? Talvez é um lixo grande, talvez é um lixinho, talvez é só uma pedrinha. Nós não tropeçamos nas grandes montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas, como diz o pastor Márcio. Então começa a tirar as pedrinhas. Começa a tirar as pedrinhas do seu coração, para que Deus possa transbordar. Tira o lixo. Tira o lixo. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu não sei qual foi o lugar da sua frustração, mas tem uma frase que mexe muito comigo. A Joyce Meyer fala que na sua dor começa o seu ministério. Onde mais você sofreu, é onde que Deus mais vai te levantar com autoridade e ousadia para curar a outros. Só que para você curar a outros, primeiro você precisa ser curado. Porque o ferido fere, mas o curado cura. Deus, Ele quer fazer você abundar e transbordar em toda boa obra. Mas para isso você vai precisar limpar aquilo que está impedindo Deus de fazer um milagre na sua vida. Só você sabe aquilo que está sendo impedimento para a sua vida. Deixa Ele tirar. É chegado um novo tempo, é chegado uma nova estação, o novo de novo, um restart na nossa vida. Mas para isso você vai precisar tirar. Você vai precisar tirar esse lixo. Tira esse entulho dessa rede. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas.
quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Tem pessoas aqui nessa noite que estão frustradas, como os discípulos estavam. Tentaram em alguma área e não conseguiram avançar, não conseguiram dar certo. Querido, entenda uma coisa. Se está difícil, não é para você desistir. É para você descansar. Não é para você largar as redes e falar, não vou fazer isso mais. É para você lavar as redes e deixá-las prontas. Porque o sobrenatural acontece em dias comuns. Era um dia comum. Eles estavam ali fazendo aquilo que era normal para eles. Tiveram uma pesca, não tiveram nada, então tem que lavar as redes, era o protocolo. Mas em um dia comum, Jesus entra no barco. Em um dia comum, o sobrenatural chega. Em um dia comum, aquele que é o milagre entra dentro do seu barco. Vai acontecer em dias comuns, mas a sua rede precisa estar pronta. Se a rede estivesse rasgada, eles não iam conseguir. Deus ia fazer o milagre, mas ia escapar tudo. É Deus que faz o milagre, mas nós precisamos estar prontos. Porque se a rede estivesse rasgada, Jesus ia transbordar, o peixe ia pular, ia sair, ia pular, ia escapar, ia pular, ia fugir. É você que precisa preparar a rede, meu filho. Eu não sei qual é a área da sua frustração. Eu não sei qual é a área que você colocou expectativa, alguém foi frustrado. Eu sei que essa noite é uma noite de você tirar essa frustração, tirar este lixo, tirar a sujeira, para que Ele possa vir com o sobrenatural, com os milagres, com o poder, com aquilo que Ele tem preparado. Ah, Deus vai fazer quando Ele quiser. Não, Deus Ele quer, mas Ele vai fazer quando você se posicionar. Para de terceirizar as responsabilidades. Deus vai fazer? Vai, mas você precisa se posicionar. É você quem deixa as redes preparadas. Deus te deu uma palavra? Então peraí, meu irmão, o que você está fazendo em relação a essa palavra? Deus te deu a palavra, qual a sua ação correspondente? Nesse caso, os discípulos nem palavra tinham. Jesus entra no barco e eles estavam se preparando para a próxima pesca. Mal sabia eles que seria naquele momento. Sobrenatural acontece de repente. É agora que você precisa estar preparado. Não, amanhã eu perdoo. Não, é agora, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe a oportunidade que está aqui na porta. Você não sabe a ligação que você vai receber. Você não sabe a mensagem que você vai receber. Você tem que estar preparado a tempo e a fora de tempo. É você quem se prepara. Então feche seus olhos para que nada te distraia. Você não tem que saber o que está fazendo na vida do outro. É tempo de você se preparar. É tempo de você se preparar. Deus conhece tua estrutura. Se prepare, meu irmão. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Esse é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Se você continuar lendo o texto, lá na frente, depois de Pedro e os discípulos conviverem com Jesus, virem milagres, prodígios, maravilhas. Lá em João capítulo 21, os discípulos estavam frustrados de novo. Mas agora não é porque não tinham pescado. Agora é porque Jesus tinha morrido. A esperança que eles depositaram numa pessoa
tinha ido embora. Sabe o que a Bíblia fala? Que Pedro, que não estava mais pescando porque ele virou pescador de homens, você lembra? A Bíblia fala que Pedro pega a capa de pescador porque ele havia tirado e volta para pescar. Só que ele leva todos os discípulos com ele. Presta aqui atenção. Cuidado, meu irmão. Porque você fala assim: eu vou fazer isso mesmo, que a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Agora você é uma referência, porque as pessoas enxergam Cristo em você. Então você não pode ter mais qualquer atitude. Agora Jesus vai falar igual sua mãe: você não é todo mundo. Por quê? Porque Pedro, por causa da sua frustração, voltou para as velhas práticas e levou todo mundo com ele. Não está na hora de você voltar para as velhas práticas. Está na hora de você caminhar para aquilo que Deus tem para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de nós que estamos em Cristo Jesus. Está na hora de você parar de dar desculpinhas. Está na hora de você parar de falar assim: mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E este viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus aparece ressurreto novamente naquela pesca. E em João 21 acontece a mesma cena de Lucas 5. Eles lançam a rede do outro lado, não conseguem nada. Jesus aparece e fala: lança lá do outro lado. E a rede começa a encher. Sabe por quê? Porque Jesus, ele volta no lugar da sua frustração para te ensinar que você só vai conseguir com Ele. Você só vai conseguir sair desse lugar com Ele. Você só vai conseguir viver o sobrenatural com Ele. No campo do sobrenatural, você só vai com Ele. Nesses 2 momentos de frustração de Pedro, Jesus entra nesses barcos e muda completamente a história dele. Então está na hora de você entender, querido, que as ferramentas que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, o dom que Deus te deu, não é para você colocar de lado, não é para você jogar fora. Se você está cansado, descansa. Mas volta no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. No lugar da tua frustração, Deus tem coisas para te ensinar. Deus tem habilidades novas para te dar. Deus tem coisas novas para te mostrar. Então fala com Ele.